Salve turma, vídeo 4 da aula de Spring Data. Eu sou o professor Samuca, deixa seu like, se inscreva no canal. Bom, vamos lá agora criar nossas primeiras classes e fazer o mapeamento delas para o nosso banco de dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos voltar aqui no nosso desenho, nós temos aqui a nossa classe de professor, eu vou colocar aqui do título, a gente tem professor, disciplina e aluno, vamos começar com o professor que é mais fácil, né, para depois a gente fazer o relacionamento com a disciplina, por exemplo. Então, o professor aqui tem a titulação, vamos colocar que tem um prontuário também. Prontuário, vamos colocar isso aqui por hora. Como que a gente faz? Vou criar um pacote aqui, pessoal. Aqui dentro do nosso pacote base, eu vou criar um pacote aqui, chamado ORM, que vai ser o Object Relational Mapping, mapeamento objeto relacional. E aqui dentro nós vamos colocar todas as nossas classes que terão seu espelho, né, a sua identidade, o seu mapeamento para o banco de dados. Então vamos criar aqui uma classe, Java, vou chamar de professor. Nossa classe aqui professor, não vou colocar no GitHub, então vou no Git, então vou colocar aqui professor. E agora é o seguinte, vamos pensar aqui nos atributos da nossa classe, né? Um deles, que vai ser a nossa chave primária da nossa tabela, vai ser um ID. Então, por padrão, a gente tem usado, né, os IDs, né, um ID só, único, que vai ser a chave para todo mundo. Então, vamos colocar aqui, que vai ser um private long, então é um inteiro muito grande, né, ID. Estou supondo que pode ter muitos professores, mas o integer aqui daria certo. Então, estou usando a classe long porque ela pode me fornecer mais coisas, mas o long normal, do tipo base mesmo, também dá certo. Então, além disso, a gente tem um nome, né, que é uma string, um nome aqui. Eu vou colocar aqui também, a gente tem uma string que é um prontuário, vamos colocar que poderia ter um X e tudo mais. Eu não vou colocar a titulação, porque a titulação certo para a gente fazer seria usar um enum, aí vai gerar um pouquinho mais de complicação, então eu vou deixar a titulação de fora nesse momento. Então, muito bem, fizemos isso. Para que a gente consiga mapear a nossa classe, né, essa nossa classe para o banco de dados, basta que a gente faça alguns passos, e um deles é chegar aqui dentro da nossa classe e dar a notação para ela chamada entity. A notação que nós estamos informando para o Spring que essa classe é uma entidade. Se você lembra do conceito de entidades, em banco de dados, entidades basicamente é uma tabela que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente tem essa entidade, que é uma classe que vai ser mapeada para uma tabela do banco de dados. Mas olha só, se a gente só fizer isso e executar nosso programa, não vai fazer muita coisa, né? Quer ver? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha cara. Tá rodando Spring, não deu nenhum erro, mas olha, era para gerar um código SQL aqui. Como a gente tinha colocado lá, que os códigos de SQL de definição era para gerar. Se a gente vir aqui no nosso Workbench e colocar aqui um refresh, nada aconteceu, não tem nenhuma tabela. Se eu vir aqui e colocar um show tables, nenhuma tabela também. Acontece, pessoal, que a gente tem que passar toda vez que criar uma tabela, a gente tem que falar qual que é a chave primária, ou seja, qual que é o ID da nossa tabela, né? Um jeito de colocar da nossa tabela mesmo, da nossa entidade. Um jeito é definir um ID mesmo, que é um número, que é usando o @id. Existem outras maneiras, mas essa aqui é a mais comum. Então, aqui a gente está falando que esse atributo aqui, ele é um ID. Ele vai ser a chave primária da nossa tabela. Mas, aqui a gente tem algumas restrições. Primeira delas, a gente não quer criar esse ID na mão, manualmente. A gente quer que o banco de dados crie para nós isso automaticamente. Então, para isso, eu venho aqui embaixo e coloco uma outra anotação, que é o Generate Value. Então, aqui é o seguinte, a gente está falando que esse atributo é um ID, vai ser uma chave primária, um identificador da tabela, e que eu quero que os valores gerados por ele sigam uma dada estratégia. E qual que é a estratégia? É o Generate Type, o tipo da estratégia é o Identity, identidade, que significa o seguinte, que ele vai sendo sequencial, né, à medida que tem novas tuplas na tabela vão sendo criadas, novos registros, vai seguindo esse ID sequencial e esse ID é único. Então, é isso que vai acontecer, tá bom? Então, e esse valor não pode ser nulo também. Então, se a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Agora eu vou executar novamente aqui, deixa eu ver se eu aumentar aqui, eu vou dar um run de novo, apertar o botão, acho que ele vai voltar a ser pequenininho. Voltou a ser pequenininho, mas eu já aumento. Tá aqui o que eu queria mostrar.
Olha só, durante a execução, olha o código que gerou, ó, que o Hibernate gerou para nós. Criou a tabela professor, um ID que é um big int, not null, autoincrementável, o nome que é um varchar de 255, um prontuário que é um varchar, e a primary key é um ID. Então, se a gente voltar agora aqui, ó, por exemplo, no MySQL e colocar um show tables, vai mostrar aqui que nós temos o professor. Muito bem, nós temos isso. Se eu vou vir aqui no Workbench e dar um refresh aqui, ó, nesse ícone, agora nós temos a tabela aqui, ó, professor. Tem essa tabela. Se a gente poderia clicar com direito, ó, Select Rows, não tem nenhuma row aqui, mas ó, tem ID, nome e prontuário. Se você quiser ver isso aqui no terminal, ver a descrição dessa tabela, você coloca desk e coloca o nome da tabela, professor, por exemplo, ponto e vírgula. E aqui ele mostra, ó, o campo, nós temos esses campos, é um big int, não pode ser nulo, esses aqui podem, isso aqui é uma chave primária, e por padrão o valor é nulo ou autoincrementável. Mas aqui não pode ser nulo, então não vai ser nulo. Tá bom? Então a gente tem desse jeito. Olha só. Mas olha só que interessante. Foi gerada a tabela do nome professor. Então a gente tem essa tabela professor aqui. Ó, o nome que ele pegou foi o seguinte. Ó, o Hibernate por debaixo, né? Ele identificou o nome dessa classe e colocou o nome dessa classe tudo minúscula por debaixo e gerou automaticamente para nós esse nome dessa tabela. Se a gente tivesse uma outra classe, ó, eu poderia colocar, né, eu vou meio que clonar essa classe aqui, ó, eu vou criar uma outra aqui, chamada, por exemplo, professor legal. Aí eu coloco em camel case, né, coloco do padrão do Java, né, tem um professor legal aqui. Deixa eu copiar os parâmetros do professor legal aqui, ó. Só para vocês verem o que acontece. Então aqui, ó, eu vou colocar uma identidade aqui em cima, entity. Vamos importar isso aqui, ó, Ctrl espaço e Ctrl espaço. Muito bem, basicamente a mesma tabela, mas eu quero te mostrar o que vai acontecer com o nome, ó, só para vocês verem. Vou executar de novo. Olha só. Ele vai gerar aqui o nosso código. A primeira tabela já está criada e ela não foi mudada, né? Mas olha só o que ele criou agora. Ó. Ele pegou o nome que está lá em camel case, né? A primeira letra em maiúscula, o resto minúscula. Ele deixou tudo minúsculo e por padrão ele usou o snell case, né? Que é o de deixar, ao invés de ser letra maiúscula e minúscula, ele separa as palavras por underscore, né? Underline. Então é isso que ele está fazendo. Então, se você não passar nada, dá para a gente mudar isso que a gente vai fazer agora. Se você não passar nada, você vai ter dessa maneira a criação das tuas tabelas no banco. Se a gente voltar aqui agora e der um show table, ó, show tables, nós temos exatamente essa tabela aqui, professor legal. Tá? Então é isso que está fazendo. Então deixa eu vir aqui agora. Eu vou vir aqui, ó, dar um refresh, está aqui também. Eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar as duas e vou dar um drop, ó, cliquei com direito, eu vou vir aqui, ó, drop to tables, eu vou fazer o drop dessas tabelas, vou jogar essas tabelas fora, não temos mais tabelas, ó. Eu vou apagar esse arquivo professor legal, que eu quis mostrar só para vocês o que tinha, né? Então, dá um delete nesse arquivo aqui. E agora, pessoal, se a gente quiser mudar um pouquinho dessas configurações de tabela, a gente consegue. Basta que a gente use uma outra nomenclatura, uma outra anotação, annotation, que chama table. Aqui em table, essa anotação pode receber alguns parâmetros, e um deles, eu estou com a minha colinha aqui, é o name. A gente poderia alterar o nome, ó, não queremos usar o nome padrão, a gente quer alterar o nome. Poderia ser que a gente quisesse, por exemplo, ter um nome no plural, ter uma tabela de professores no plural. Se a gente fizer desse jeito e executar, ele vai gerar para nós o nome. Vamos fazer isso aqui. Executamos de novo. Executamos de novo e está aqui, ó. Ó, então, Hibernate Create Table Professores. Ó. Então, basicamente, a gente trocou aqui o nome da nossa tabela. Se voltarmos aqui no terminal Show Tables, a gente tem a tabela Professores. Então, note que não criamos nenhum SQL. O Hibernate, né, o Spring Data chamou tudo, né, os comandos em JPA, que por sua vez chamou o Hibernate, que fez toda a mágica para nós. Né? Você vê que aqui quem criou foi o Hibernate. E aqui a gente tem essas configurações, tudo baseado em anotações. Então, esse é o quebra-cabeça que eu estou falando para vocês. A gente vai ter que criar alguns arquivos e fazer essas configurações. Vou deixar assim, mas ó, vamos pensar um pouquinho mais. Olha,
Porque se a gente ver a descrição da nossa tabela aqui, ó, desk professores, a gente vê que nós podemos ter que o nome pode ser nulo, por exemplo, mas eu não quero ter um nome nulo. A gente pode pensar que o nome da pessoa é importante ter um nome, não pode ser nulo, não pode ser vazio. Então eu poderia vir aqui e falar que a minha coluna, ó, mais uma anotação, a minha coluna tem um campo aqui, ó, que é nullable. Ela não pode ser nula. Então, nullable false, ela não pode ser nula. Aí, da mesma maneira, vamos pensar, o prontuário nosso, ele também eu acho que não pode ser nulo, então a gente colocaria aqui, ó, que a coluna, o prontuário aqui, ó, nullable, também é false, a gente não quer deixar, né? Tem que ter algum valor por padrão, o nome, o prontuário é o mínimo que se precisa, né? Esse é uma das coisas que a gente pode pensar. E a outra delas, o prontuário vai ser um número único também. Tudo bem que a gente tem um ID do professor, mas o ID é algo no banco, mas cada professor vai ter um prontuário. Esse prontuário tem que ser único para cada professor. Então, aqui dentro da coluna, né, esse @column, essa anotação, são informações que a gente quer passar, né, customizações que a gente quer passar na hora de criar a nossa tabela, né, de formar o mapeamento da nossa tabela. Uma delas aqui, ó, é o unique. Então, a gente pode falar que é unique true. Então, essa coluna aqui, esse atributo, ele tem que ser, não pode ser nulo e ele tem que ser único, tá bom? Então, vamos dar aqui um run para ver se ele vai gerar. Ó, tá aqui que ele não gerou, então provavelmente a gente vai ter que dar um drop table aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que como já está criado, ó, ele não atualizou para nós, então a gente vai ter, ó, tá vendo? Pode ser nulo, então o que a gente vai ter que fazer aqui, ó, vamos dar um drop table nessa tabela, então deixa eu dar um refresh, a gente tem a tabela aqui, vou dar um drop table, drop now, e agora eu vou executar de novo, e agora vai criar, ó. Stop and rerun. Muito bem, ó, tem aqui, ó, vamos ver. Tem aqui o SQL gerado. Ele gerou uma tabela inicial, depois fez dois alter table. Ó. Tudo para gerar a nossa tabela do jeito que a gente quer, né? Mas aqui está a criação. Se a gente vir agora, ó, nós temos então que nenhuma desses três pode ser nulo. Nós temos uma chave primária, nós temos um valor único. Né? Essa aqui não é valor único, não é chave nem nada. E nós temos que o valor default está nulo, mas eles não podem, precisa ter um, né? Um valor, a gente não definiu um default, mas enfim, a gente acabou de configurar um pouquinho da nossa tabela. Então vocês vejam que basicamente a gente criou aqui uma nossa classe, colocamos uma série de anotações e com isso a gente conseguiu criar automaticamente o código de geração dessa tabela que vai ser o mapeamento no banco de dados. Tá? A gente fez isso. Então, é um quebra-cabeça porque a gente tem muita coisa, então note que aqui em tabela, se eu clicar e for para a definição dessa interface, ó, de tabela, a gente tem aqui esses campos para alterar, que a gente poderia alterar, né? O nome é o principal deles. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, no Generate Value, for para a definição, basicamente a estratégia que a gente tem que alterar. Em column, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Em column a gente tem aqui, ó, name, o unique, a gente pode trocar o nome também, ó, da coluna. Se colocar o name aqui, a gente poderia alterar o nome dessa coluna lá, se usar dentro se usar esse parâmetro dentro da anotação do name. Então fica para vocês brincarem aí também. Nullable, unique e outras coisas a gente tem aqui também. Então aqui eu vou parar o vídeo agora, já tem 14 minutos, então esse vídeo aqui foi para a gente fazer a primeira criação da nossa entidade. No próximo vídeo a gente vai criar o nosso primeiro repositório e começar a fazer as interações com o banco de dados. Tá bom, pessoal? Então fique com a gente, tem muito vídeo ainda pela frente, esse conteúdo só está começando, espero que vocês gostem e deixa seu like. Um abraço!